Eu não me lembro da gente usar esse critério como uma coisa mais técnica. Sim. Era sempre a mistura do que eu posso pagar com o que o meu olho está vendo, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a escolha de uma bicicleta errada pode inclusive trazer dano, né, para a pessoa? Sim, então, dando um salto aí cronológico no que a gente tá falando. Acho que a gente vai e volta. Eu tô achando bom. Daqui a pouco topo qualquer negócio. Se você quiser voltar, a gente volta. Daqui a pouco a gente vai lá em Paripe de novo. Não, eu acho bom. Se quiser ir em feira, a gente vai. Não tem problema. Daqui a pouco a gente vai lá em Paripe. Eu tava até falando com o Júnior isso, entendeu, Júnior? Eu acho essa dinâmica muito legal. Daqui a pouco a gente vai lá em Paripe de novo. O que é que acontece, né? Houve uma evolução muito grande das bicicletas. Então, houve uma variação grande e eles começaram a tornar a bicicleta mais ajustada assim, para uma média de população e economizando material. E aí eles definiram os tamanhos das bicicletas e essas bicicletas, a bicicleta que é para Júnior não é para mim, não é para... Então, a gente orienta, mede a pessoa, orienta quanto ao tamanho da bicicleta que você deve comprar para você. Porque isso que você falou no início aí, isso ocasiona uma dorzinha aqui hoje, uma dor maior lá na frente, na coluna, na lombar, na cervical, na lombar. E isso pode ocasionar realmente uma lesão. Eu já conheço pessoas que já têm lesões por conta de uma dorzinha. Porque o organismo, ele se adapta ele tem microadaptações. Então, uma bobagemzinha, ele vai se adaptando. Quando você perceber que olhar para si, você está com o pé torto, você está com uma perna torta, você está correndo de um jeito, de outro, então você altera a sua postura, você senta no sofá de um jeito. Não, isso tudo tem a ver com a bicicleta. Então, no momento que você ajusta a bicicleta, e ajusta ela para você pedalar, para evitar que aumente essa possibilidade de lesão, fica muito melhor. Esse é um dos trabalhos que eu descobri há 5 anos atrás e fiz uns 2, 3 cursos aí com pessoas autoridade no assunto, inclusive eu posso citar o nome dele. Inclusive fora da Bahia, né? Pode citar o nome de todo mundo. Em Brasília, foi em Brasília. Marcelo é um cara que conhece muito sobre bike fit, ele que praticamente trouxe o bike fit. Fiz também com a Ayala, que é um profissional de fisioterapia lá em Goiânia. Então eu fiz alguns cursos para isso. Eu não estou fazendo, nós não fazemos nenhum trabalho. E até hoje, para você ter ideia, nessa pandemia, 1 ano, eu já fiz 3 cursos sobre bike fit. Então a gente tem que estudar isso para poder... Não vai resolver o problema da pessoa, mas vai tornar a pessoa mais adaptada a fazer uma coisa que naturalmente ela não foi concebida para isso. Você é concebido no mundo para caminhar, não é? Para correr, para saltar, mas não é concebido, ninguém concebeu para você pedalar. A bicicleta surgiu depois, nem para nadar. É por isso que muitos nadadores têm lesões nos ombros, porque... Eu parei de nadar por isso. Esse cara é um artista. Ele não acredita, mas eu tenho uma história. Eu fui atleta... Daqui a pouco ele vai dizer que jogou tênis também. Quer ver? Repare, não, eu fui atleta federado da Federação Baiana de Tênis, fui aluno do professor Carlos Boá. Conheci. Joguei com os filhos dele, com o Duda, é óbvio que foi uma passagem meteórica, não no sentido de ter sido tão grande quanto um meteoro, mas de tão rápida. Foi muito rápido. Agora eu acredito que é meteórica, ninguém nem viu o meteoro passando. E para me condicionar para o tênis, eu comecei a fazer natação. Então eu saía da piscina, eu nadava de 6 às 7, saía, vestia a roupa, ia para a quadra, ficava até 8, até 9. E isso era 3 vezes na semana. Eu fazia isso no Clube Costa Verde, na época que os clubes tinham uma força, né? Tinha o Costa Verde, o Campomar, enfim, associação, os clubes. Hoje não tem, hoje eu acho que só tem o Costa Verde, acho que não tem mais nenhum. Então eu fazia isso com acompanhamento profissional, mas no caso da natação eu não fui atleta profissional. Mas no caso da bicicleta, voltando aqui para o nosso papo, eu tenho até um amigo que ele, quando a gente falou que você vinha aqui, ele fez, a minha esposa fez um processo lá com ele, com a Thalita e o Luan. O Felipe me disse assim, não, ele fez o projeto do bike fit dela e tal. E Luan é um menino que está tendo um desenvolvimento com bicicleta, né? Ele é tipo Woody, assim, assim, filé de borboleta.
É fit. Chassi de grilo. E aí cuidado com o vento. Não, ele tem horas que a bicicleta passa, o pessoal pensa que a bicicleta passando sozinha. Mas assim, tá tendo um resultado extraordinário. Bom, né? E eu me lembro que quando eu comecei a olhar esse negócio de bicicleta, tem um meu cunhado também, Ricardo, também gosta de pedalar. Sim. Mas uma das coisas que eu vejo que talvez seja um impedimento, talvez até starte o preconceito, é que há um senso comum que acha que essa bicicleta personalizada ela é muito cara. Queria que você falasse disso. Porque a realidade de 5 anos atrás não é de agora. Porque à medida que vai sendo novidade, vai ficando mais comum, vai também melhorando as tecnologias, algumas coisas vão ficando mais baratas e tal. Hoje para startar uma bicicleta básica, de dizer assim, não, eu vou startar o mínimo que uma bicicleta tem que ter se eu quiser pedalar com um pouco mais de profissionalismo. A gente está falando de um investimento de quanto? R$1.800. R$1.800. Então não dá para ser com aquela bicicleta do Extra, não. Essa faixa é para você começar a pedalar, entendeu? Para você ir fazer. Eu estava pensando naquela bicicleta do Extra, não dá não, né? Aquela 1.800. Agora só para poder fazer uma referência. Agora para ir comprar pão, você pode, R$200, você compra a bicicleta. Para ir comprar pão, tá de boa. Comprar pão, tá de boa. Para quem está assistindo a gente aqui, eu queria fazer essa referência porque, como a gente estava falando do assunto Bike Fit, e ele veio na balada aqui falando sobre o preço de uma bicicleta. Obviamente que não tem preço para você fazer um ajuste para a postura de quem vai fazer. Porque uma coisa é você ter uma bicicleta, você pode ter uma bicicleta de R$50 mil, que eu sei que tem hoje, sim, de 30, de 40. Tem bicicleta de 100 mil? Bicicleta de R$100 mil, mas você tem uma bicicleta também ali, só que a adaptação, eu estou falando de causa própria. Sim. Eu tenho uma bicicleta, que é uma bicicleta de baixíssima performance, né, em relação ao equipamento, mas eu sinto muita dor quando eu saio para pedalar. Eu saio para pedalar e volto e eu percebo que são muitos ajustes. Quando eu já vi você trabalhando assim, explicando alguns detalhes, Alberto, e eu sei que não é um ajuste não é a altura da sela, é a distância do seu corpo para tem ciência na parada, né? Não, você não tem ideia. A altura do cavalo, ele mede todo o seu corpo para você ficar ajustado, para seu corpo se fundir praticamente aquele equipamento. Então, de tempo em tempo, essa avaliação tem que ser feita, né? Porque se a pessoa emagrece ou engorda ou... se você for olhar, se você for ter um olhar assim, vamos dizer, ao pé da letra, você tem que compreender que você tem que ajustar a bicicleta de acordo com o terreno que você vai pedalar. Por exemplo, se você for fazer o XCO, que é um mountain bike curto, porém com várias dificuldades, etc., você tem que ajustar a bicicleta. Se você vai fazer uma maratona, vai pedalar mais tempo, você tem que ajustar a bicicleta de um outro jeito. Se você vai pedalar, fazer um cicloturismo, né, 800 quilômetros, 100 hoje, 100 amanhã, 50, etc., você tem que ajustar de um outro jeito a bicicleta. Se você é um iniciante, a bicicleta... Então, se você hoje está gordinho, não é você que eu estou falando, eu não estou falando com você. Pode falar para mim. Aí eu ajusto a bicicleta para a sua situação e você emagrece, você fica melhor condicionado. A bicicleta, o ajuste já é outro. Então, a gente tem que ir observando. É periódico, né? É periódico, porque a gente está falando da saúde da pessoa. Então, e a gente está falando também para alguém que quer levar o lance de pedalar um pouco mais a sério, né? Para poder se condicionar. Não quer correr, vai pedalar, ele tem que fazer o ajuste da bicicleta. Agora, eu vi um vídeo na internet. Vamos desmascarar agora ou comprovar. Eu vi um vídeo na internet que tem um grupo de fato ou fake? O pessoal é mesmo. Não, o pessoal andando de bicicleta em grupo. Sim. E aí e aí 2 vídeos que eu vi que eu queria que você comentasse. O primeiro é a galera andando em grupo, porque o pessoal de bicicleta sempre anda em grupo. Sim. E aí vem um cara com a bicicleta e ele deita na bicicleta assim. Não sei se você já viu esse vídeo. Ele deita e fica assim, tipo Super-Homem. Superbike. E ele passa muito avionado em relação às outras bicicletas. Aquilo de fato é física ou aquele vídeo é possível que aquilo tenha acontecido ou ali é mais umas maluquices de internet mesmo? Não, eu acho que ali é para mostrar que você pode estar numa situação aero na bicicleta, diminuindo a resistência do vento. Para mim só diz respeito a isso. É melhor, se você descer daquele jeito, você encontra menos resistência. Sim. E com isso você adquire uma velocidade melhor. Não tem nem tanto a ver com a bicicleta, então.
Se for comparar, se a gente for fazer um estudo comparando duas bicicletas iguais, né? E dois seres humanos também fits, ou gordinho, ou como seja. Então, a gente não pode comparar situações diferentes. Arroz com feijão, né? Por isso que os recordes são determinadas as categorias. Determinadas condições climáticas, aonde é que o cara vai correr, velocidade de vento, etc. Então, de algumas modalidades, estou falando.